Então, é muito um prazer estar com vocês essa noite, né? Sempre aí compartilhando conhecimento, falando do nosso maravilhoso produto e da nossa empresa, né? Que é uma empresa aí que tem um comprometimento com a saúde, né? Um comprometimento com o próximo, isso é muito importante. Ela já tem aí uma experiência de 30 anos, né? Aí no mercado, com os laboratórios próprios, com as certificações a nível internacional, uma equipe técnica científica, né, que trabalha com muito carinho, que são químicos, biólogos, nutrólogos, tem os nossos médicos, né? E a tecnologia genoxidil aprovada, que eu gosto sempre de explicar, e eu vou estar explicando, as pessoas têm muita dúvida, né, em relação ao significado. Os procedimentos que são orgânicos, né? A matéria-prima, né, dos nossos produtos, elas são 100% orgânicos, naturais. Isso é só benefício para a saúde. Então, isso quer dizer o quê? Que não tem reações adversas, tá? Então, o que pode acontecer? A pessoa ter alergia a algum componente do produto, mas fora isso, não tem reações adversas, fiquem tranquilos, é tudo natural, tá? Nosso plano de negócio generoso, com residual de 75%, né? A nossa empresa que cresce diariamente, está aí numa expansão mundial, e ela é uma companhia global. Aqui são os logotipos, né, dos nossos laboratórios com 30 anos, né, e que é Herbolares Internacional com o anexo Chifarma. Tá? Agora, eu gosto sempre de iniciar com algumas informações importantes, né, que todos devem saber. O Genoxidil, né, é super interessante, né, a história dele, que com mais de 1.000 produtos de sucesso aí da NBN Living, o Genoxidil ele foi um estudo que se juntaram os melhores componentes, né, desses produtos e produziram ele. Né? E ele já está aí no mercado há 4 anos, desde 2018, e ele é um grande sucesso, beneficiando milhões de pessoas. As pessoas estão, graças a Deus, muito satisfeitas, tendo mais qualidade de vida, bem-estar, né? E é isso que importa hoje em dia. Menos inflamação, menos oxidação, e que faz parte aí, né, de um resultado, né, de uma excelente saúde. Então, eles têm 5 processos que vão atuar em 5 sistemas por vias metabólicas diferentes. Quais são esses sistemas, né? Todos os produtos da NBN, eles trabalham em sistemas, e o Genoxidil, eles trabalham em 5, que são o sistema desintoxicante, que é aquele que limpa, faz uma depuração bacana, profunda no seu organismo, que é de extrema importância. O antioxidante, que vai neutralizar, erradicar o excesso de radicais livres que, né, são problemas para a nossa saúde, né? Eles fazem parte aí, né, do processo fisiológico, mas o excesso deles não é bacana para o organismo do ser humano. Aí temos o anti-idade, que vai auxiliar aí a envelhecermos, né, lentamente. O imunológico, né, hoje mais do que tudo todos precisam ter um sistema imunológico reforçado, né, por conta de todas essas vírus, bactérias, né, tudo que está chegando aí de novo, então precisa ter uma barreira de proteção potente. Nutrição celular, né, as células elas necessitam, é de extrema importância elas se nutrirem, se alimentarem, né? E o Genoxidil, juntamente com uma alimentação adequada, vai conseguir proporcionar isso para vocês. Então, explicando o que é tecnologia aprovada Genoxidil. Ela significa que por mais de 36 horas, nossos cientistas trabalham aí em 5 processos confidenciais a todos os ingredientes, tá? São processos o quê? Aprovados, padronizados, né? De tal forma que, independente do fitonutriente que é indicado pelo Ministério da Saúde de cada país, os depoimentos e os benefícios, né, vão ser semelhantes no mundo. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa fala, em tal lugar tem X, aqui tem Y. Não se prendam nisso, se prendam na qualidade, nos processos que são padronizados, que são aplicados. Isso que é importante, isso que é benéfico, né, para todos.
Então, isso realmente é o que há de mais moderno, né? A NBN ela desenvolve formas que funcionam aí em diferentes sistemas e vias metabólicas diferentes. Então, a qualidade e a potência dos produtos, né? Como eu mencionei, são esses processos lá no México, que é feito a nível mundial. E aí vamos falar em um processo, né? Que é a nanotecnologia, que a molécula é trazida aí ao seu mínimo tamanho possível, potencializando seus efeitos. Isso faz com que você tenha uma absorção mais rápida, né? Então, é um benefício aí, né, que é colocado para vocês. Então, muita atenção, nós da NBM não fabricamos medicamentos, nós não curamos nenhuma doença. Isso funciona como? Baseado no princípio, quando você dá à sua célula o que ela necessita, ela consegue o quê? Ela consegue esse processo de recuperação, de regeneração. Então, quando nós nos curamos, não é nenhum milagre, né? Tem toda uma explicação científica para isso. Você aumenta a sua glutationa, diminui os radicais livres e seus tecidos e órgãos, eles começam o quê? A trabalharem, né? Melhor, de uma forma correta. Então, hoje a live vamos falar sobre hipertensão arterial. É uma das queixas que eu mais escuto, né? E é aí um problema de saúde pública. Então, vamos abordar um pouquinho, falar sobre a fisiopatologia, sobre as causas, sintomas e os ingredientes que podem aí, né? Auxiliar vocês, né? Na forma benéfica, os componentes. Então, o que é hipertensão arterial? É uma patologia multifatorial, tá? Que é de vários fatores multifatorial, não é apenas de um fator, né? São vários fatores, que podem ser estresse oxidativo, a inflamação, a imunomodulação, a disfunção endotelial, que são considerados, né, como os principais fatores aí patológicos associados. Ela é usualmente aí, né, comumente chamada de quê? De pressão alta, tá? E o que significa isso, né? É ter aí um número maior ou igual a 140 mililitros de mercúrio ou acima de 90. Até coloquei ali para vocês, né, o que significa mmHg, mililitros de mercúrio, é o quanto ele sobe ali, né, no seu na sua equipamento de pressão, me fugiu a palavra, no seu equipamento de pressão ali, né, o quanto ele sobe do mercúrio. Tá? E o que é a hipertensão? É a pressão que vai estar ali circulando nas artérias, né? Que ela vai estar o quê? Mais alta do que o normal. E ela está associada a distúrbios metabólicos ou alterações estruturais em órgãos, alterações estruturais e funcionais em órgãos alvos. E quais são esses órgãos alvos, né? Que ela ataca? Vasos, coração, rim e cérebro. Os vasos são recobertos internamente por uma camada muito fina, pessoal, e delicada, que ela é machucada quando o sangue está circulando numa pressão muito alta. Então, com isso, os vasos eles se tornam o quê? Mais endurecidos e estreitados, podendo, com o passar dos anos, acontecer o quê? Entupir ou romper. A pressão ela se eleva aí por vários motivos, mas um dos principais motivos é porque os vasos nos quais o sangue circula, o que acontece? Ele se contrai. Então, aí está o problema. Então, o coração e os vasos, eles podem ser comparados, por exemplo, a uma torneira aberta que está ligada a vários esguichos. Se você fechar a pontinha de um dos esguichos, a pressão lá dentro vai o quê? Vai aumentar, né? Então, o mesmo vai ocorrer com o coração, né, que bombeia aí o sangue. Se os seus vasos estão estreitados, a pressão sobe. Então, a aterosclerose, que se manifesta como uma doença arterial coronária, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, ou a doença vascular periférica, ela ocorre devido à oxidação lipídica do LDL, que é responsável pela remoção do colesterol que está circulando, tá? Porém, por apresentar uma estrutura rica em ácido graxo poliinsaturado, ele se torna o quê? Susceptível à oxidação lipídica, que é gerada por quem? Pelos radicais livres. Então, o estresse oxidativo e a inflamação, né, são aumentados em indivíduos aí com diabetes e com a patogênese das complicações cardiovasculares após, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio.
As condições desencadeantes, os fatores de risco. O desenvolvimento da hipertensão, ela está relacionada a quê? A fatores genéticos, ambientais e hábitos, né, pessoais, estilo de vida. Hoje eu falo para vocês que as doenças, elas não estão mais interligadas só a fatores genéticos. E você pode mudar isso também, né? Como? Mudando seu estilo de vida, tá? O mais rápido possível, você consegue ter benefícios lá na frente, tá? Então, alguns fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão é a idade, o sexo, a etnia, o excesso de peso, a obesidade, uma ingestão exagerada de sal, a ingestão de álcool, o sedentarismo e, né, familiares com diagnóstico aí de hipertensão, né, que seriam fatores genéticos. Eu deixei até ele por último, que não é mais a principal causa. Então, a hipertensão, pessoal, ela é uma doença aí silenciosa e ela raramente causa sintomas perceptíveis, né, pela pessoa. Ela é uma doença traiçoeira que só provoca sintomas em fases muito avançadas ou quando a pressão arterial aumenta de uma forma abrupta, né, ou exagerada. Então, estima-se aí que 90% dos pacientes com hipertensão, eles são o quê? Assintomáticos, não têm sintoma. E a maioria que possuem sintomas, né? Esses são inespecíficos, como você falei, a cervical, que é associada aí a uma tensão muscular, tonturas e indisposição. Vou até está falando um pouco mais sobre isso. Geralmente apresentam maiores sintomas quando se resulta numa lesão em algum órgão-alvo, tá? Na insuficiência cardíaca, por exemplo, o paciente ele apresenta o quê? Né? Dispneia aos esforços, o que que é? Uma falta de ar, né? Quando você está fazendo alguma coisa simples assim, você sente aí uma falta de ar. A ortopenia, que é a dificuldade respiratória, que ocorre quando a pessoa está o quê? Deitada. Edemas nos membros inferiores e a palpitação. Na coronariana, tem-se dor ou após o estresse emocional, aquela famosa dor no peito que a pessoa sente. E na insuficiência renal, o indivíduo possui um edema matutino, por exemplo, particularmente aqui facial, né, que acomete as regiões subpalpebrais, tá? Anorexia, que é um transtorno alimentar, uma perda de peso. A noctúria, que é uma diurese noturna, né? A pessoa vai muitas vezes ao urinar, né, no período da noite. Náuseas, vômitos, e também pode ter também a redução do volume urinário, tanto para mais quanto para menos. Então, devido aí à sua aparição, né, apresentação silenciosa, o que acontece? Muitas pessoas acabam o quê? Interrompendo o tratamento por conta própria, ou sequer ela procura uma ajuda. Então, aparecendo algum sinal, algum sintoma, né? Tem aí uma alimentação inadequada, né? Os fatores de risco, vamos procurar ajuda, é muito importante para que não se complique, tá? Então, alguma das complicações. Quando ocorre aí um entupimento, por exemplo, de um vaso que acontece no coração, o que vai causar? Angina, certo? Que pode ocasionar aí um infarto. Se for no cérebro, entupimento ou rompimento de um vaso, vai levar o quê? A um derrame cerebral ou um AVC, que pode ser tanto isquêmico como hemorrágico. Se for nos rins, pode ocorrer uma alteração na filtração. E olha só, pode acontecer até a paralisação dele. Então, a hipertensão arterial, né, sistêmica, é um problema de saúde pública, que representa um dos maiores fatores de risco para os desenvolvimentos de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, trombose, né? Que vai promover aí um comprometimento tanto cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico. Então, o tratamento. Primeira coisa, mudanças no estilo de vida, tá? A prática de exercício físico é fundamental. Não exagerar no sal e na bebida alcoólica, controlar seu estresse, né? O peso, levar uma vida mais saudável, consumir mais alimentos e menos produtos alimentícios, né? Que são aqueles que têm uma vida de prateleira extensa, né? Uma validade extensa. E controlar aí a deficiência dos nutrientes, né? Tanto através da alimentação, quanto, né, uma suplementação de procedência, tá? Com certificações, como é aí o nosso Genoxidil.
Então, vamos falar um pouquinho do sal, né? Que é aí, né? Que as pessoas é o grande vilão, vamos se dizer. Mas ele também, né? Não é apenas esse vilão. Ele tem uma função importante no nosso organismo. Então, o sódio, que é o cloreto de sódio, né? Ele é presente no sal, ele é um nutriente necessário para quê? Para manter o volume plasmático, equilíbrio ácido básico, funcionamento das células, transmissão de impulsos nervosos. Então, ele não deve ser excluído da nossa alimentação, mas ele deve sim ser consumido moderadamente, bem moderadamente. Então, quanto que é permitido, então, né, aí no nosso dia a dia de sal? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é 5 gramas de sal por dia para um adulto, que significa o quê? 1 colher de chá rasa. E 3, né, de 3 gramas diárias para crianças. Isso já inclui não só o sal que é acrescentado aos alimentos, como também faz parte aí da sua composição. Então, na totalidade de todas as refeições realizadas ao longo do seu dia. Então, é o sal em tudo, já o sal adicionado no alimento, né, que já vem lá e que você adiciona. O sal é composto por cloreto, né, e sódio, tá? Mas o sódio, né, é o que gera impacto na nossa pressão. Além do sal puro, alimentos industrializados, embutidos, enlatados, né, eles vão conter grandes quantidades de sódio. Então, fiquem sempre atentos no quê? Ao rótulo das embalagens, para poder conferir essa informação antes de você consumir. Então, 5 gramas de sal corresponde aí a 2 gramas de sódio, tá? Então, é bastante. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a média é de 12 gramas per capita ao dia. É muita coisa, é muito excesso de sal. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, se o consumo de sal no Brasil seguisse os padrões recomendados, né, das 5 gramas lá pela OMS, haveria uma diminuição de 15% nos óbitos aí de AVC, né, do acidente vascular cerebral, e uma redução de 10% nos óbitos por infarto, tá? Além disso, é 1,5 milhão de pessoas, elas ficariam, olha isso, elas ficariam livres de medicação para hipertenso. E a expectativa de vida dos indivíduos hipertensos aumentaria aí mais 4 anos a mais. Então, veja a importância de regularmos aí a quantidade de sal na nossa alimentação diariamente, tá? E ele é encontrado aí também, né, em aditivos alimentares, né? E aí eu coloquei alguns codinomes para vocês, né, para vocês saberem, que é quem? Glutamato monossódico, caseinato de sódio, carbonato de sódio, pectinato de sódio, hidróxido de sódio, hemametasfosfato de sódio, esteronil 2, lactonato de sódio, bicarbonato de sódio. Olha, é muito sódio aí, né, que vocês têm. São até nomes complicados que a gente precisa prestar atenção, mas viu algum desses nomes? Fiquem atentos, porque é sódio, e é o sódio que, né, nós temos que regular diariamente na nossa alimentação. Então, vamos falar agora um pouquinho de algumas vitaminas, minerais e fitonutrientes que temos na formulação do Genoxidil, que é importante aí para os hipertensos, tá? E para prevenção também. Não vamos tratar só, né, das pessoas com hipertensão, mas para prevenção, né, para que as pessoas não se tornem hipertensos. Então, vamos lá. Então, vamos falar aí quais são os nutrientes mais importantes, para quê? Para que as nossas células estejam, né? Importantes para que as nossas células que já estão lá envolvidas com a regulação da pressão, elas possam aí funcionar, né, de uma forma melhor, tá? Diversos alimentos aí, eles já possuem aí comprovação e tantos outros estão sendo aí pesquisados a respeito dos seus atributos, com as características, né, de levar o quê? Uma melhoria na qualidade de vida, promovendo um auxílio na prevenção de doenças e na manutenção da saúde de uma forma geral. Então, falando aqui um pouco sobre os fitonutrientes, né, eu gosto muito de colocar, né, no que ele auxilia no modo geral.
tá? Ele é a principal função deles, né? Reduzir aí o quê? O estresse oxidativo, né? Que eu falo para vocês quando a gente coloca aí, né? Produtos alimentícios e também por poluição, por outros agentes, né? A gente coloca aí acontece aí um estresse oxidativo, né? Que tem a formação de radicais livres no organismo. Então, o que eles fazem? Eles protegem as nossas células, otimizando o metabolismo e também atuando aonde? Na queima de gordura corporal e também no ganho de massa. Então, veja como ele é importante aí em diversos aspectos. O que é uma molécula muito importante para o hipertenso, tá? É o óxido nítrico. E qual que é a função dela, né, no sistema cardiovascular, que foi muito estudada? Está sendo atribuído aí a um papel protetor na hipertensão, na aterosclerose, na doença arterial coronariana e nas doenças tromboembólicas, tá? Ela serve aí como um dilatador e age sobre as células nas paredes dos vasos sanguíneos, que vai causar um relaxamento do músculo liso, aumentando o nosso fluxo sanguíneo. Por isso também ele vai ajudar a prevenir o quê? A fadiga muscular, vai aumentar a velocidade, né, desse ganho de massa. Isso vai se dar em decorrência, né, de uma maior quantidade de aminoácidos que vamos ter aí no nosso sangue, né, e de força e de resistência. Como outras funções, né, ele também está envolvido no quê? Na coagulação sanguínea, evitando as tromboses, além de impedir a formação de placas de gorduras, né, ou placas de ateroma, que causam aí a diminuição do calibre das artérias coronárias e vão dificultar a passagem do sangue. Então, alimentos que estimulam a produção do óxido nítrico no nosso corpo, tá? Temos aí a vitamina C, né, que é um antioxidante solúvel em água, tá? Que reduz todo o estresse oxidativo, melhora a função endotelial, né, através de efeitos sobre a produção, né, do óxido nítrico. É essencial para o organismo consiga controlar e regular a nossa pressão arterial, né, que é a pressão aí que vai circular nas nossas artérias. Tem a vitamina E, que a sua administração a longo prazo, ela vai o quê? Auxiliar na melhora da saúde vascular geral, né? E aumentar a biodisponibilidade, né, do óxido nítrico. E a espirulina, que eu vou falar bastante sobre ela também. Então, vamos falar sobre a vitamina C. Tá? Então, ela é fundamental para o sistema cardiovascular funcionar de uma forma correta, tá? E ele é um antioxidante fantástico, e ela vai ter uma atuação sobre o grupo de célula que revestem a parte interna dos vasos sanguíneos e artérias. Então, e essas células, né, que estão dentro das artérias, como que elas se chamam? Células endoteliais. Tá? Então, é o endotélio vascular, que é uma camadinha fina de células, né, que tem uma função aí de regular a nossa pressão arterial. Então, essa é uma das funções dela. Ela tem várias funções importantíssimas, né? E uma delas é fazer a regulação da contração do vaso, para que ela não seja tão excessiva, né? Então, essas células, elas precisam de vitamina C suficiente, né, para que a parede esteja intacta e essas células estejam o quê? Sejam constantemente regeneradas. Então, quanto mais células endoteliais funcionarem bem, ok, melhor vai ser a regulagem da pressão arterial. Então, a deficiência da vitamina C é aí um dos fatores que vão contribuir para a hipertensão, tá? Então, ela vai ajudar aí no controle da sua pressão arterial. Então, coloquei alguns exemplos, né? Alguns exemplos, que é o limão, o maracujá, a laranja, a tangerina, o pimentão, né, que é riquíssimo em vitamina C, né, e vegetais frescos. A espirulina, ela recebeu aí um título de o melhor alimento para o futuro, tá? Pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, porque ela estimula a produção de gás no organismo. Então, um estudo publicado aí num periódico, né, que chama Hipertensão, ele relatou aí que 3 vezes de consumo, né, dessa alga azul resultam em melhorias na pressão arterial e na função endotelial de pacientes hipertensos e com sobrepeso. Tá? Então, ela é conhecida aí pelo alto teor de proteínas, vegetais, vitaminas, né, clorofilas, enzimas e antioxidantes, que eles vão estar ali, olha, em perfeita harmonia.
Então, vamos falar assim agora um pouquinho de algumas composições dela, tá? Ela tá aí a proteína, né, que tá entre ela tem o quê? 65 a 70%. Ela tem um alto teor de proteína e contém aí, né, 8 aminoácidos essenciais, também em perfeito equilíbrio. E um deles, né, e tem a presença de triptofano. Os lipídios, ela tem um teor, né, o teor de espirulina e de gordura na espirulina só de 5%, é extremamente baixo, então é excelente para a saúde cardiovascular. Então isso indica que ela contém o quê? Menores quantidades de quê? De gordura, né, do que qualquer outro alimento aí que contém proteína. A clorofila, ela é conhecida aí, né, como purificadora do nosso sangue, né, do nosso corpo. Ela limpa, ela apoia nas funções orgânicas dos nossos tecidos e órgãos, absorve e armazena toda a energia solar que chega até ela, né, e causa aí um efeito que antisséptico natural. Então, fitonutrientes, né, que são aí comprovados cientificamente, né, não é indiscutível os benefícios que eles trazem, né, que eles proporcionam ao nosso organismo, né, como polissacarídeos, sulfolipídios, glicolipídios, né, que vai gerar o quê? Uma sensação de bem-estar e saúde. Antioxidantes como beta-caroteno, tá? Esses participam do quê? Da eliminação dos radicais livres, retardam o envelhecimento e fortalecem o sistema imunológico, né? Que todos necessitam disso, é muito importante. Aí ela também tem aí um complexo de vitaminas, né? Ela é considerada a fonte mais rica de B12, que é a cianocobalamina. Tá? E a vitamina 6, niacina, biotina, ácido pantotênico, ácido fólico, inositol, vitamina E. Então, ela é completíssima. E também ela tem aí cálcio e magnésio em grandes quantidades, e zinco, cromo, cobre e selênio em pequenas quantidades. E também uma coisa que é fantástica dela, né? Ela é pobre em iodo e sódio, né? Então, isso é importante. Então, essa gama de minerais, ela apresenta aí, né, como eu mencionei, né, esse equilíbrio perfeito. E também ela vai participar ativamente, né, de diferentes ciclos biológicos. Então, ela é realmente maravilhosa. Vamos falar agora de um mineral, né, que contém aí na espirulina, que é o zinco. Tá? Na hipertensão, ele é protetor, o zinco é protetor e o cádmio é indutor. Tá? O zinco e o cádmio, eles são dois minerais, né, que eles estão intimamente relacionados. O excesso de zinco, ele desloca o cádmio e facilita o quê? A eliminação dele pelo nosso organismo. Então, sabe-se que existe o quê? Uma boa relação, né, uma correlação entre as mortes clínicas, né, por hipertensão arterial e o seu conteúdo aí de cádmio renal nos seus rins, tá? E eu coloquei para vocês o cádmio, o que que ele é? Ele é um metal pesado, não essencial, que ele é amplamente utilizado na indústria, encontrado no ar, em alimentos e água contaminada, tá? Então, se você tem um nível, você tem um baixo nível de zinco no seu organismo, o que que ele pode gerar para você? Ele pode contribuir para a pessoa ter uma hipertensão, né? Alterando a forma de como os rins vão lidar aí com o sódio. Tá? Então, essa constatação foi publicada aí num periódico, numa revista americana de fisiologia. Então, a deficiência de zinco, ela é muito comum em pessoas com doenças crônicas, tá? Como diabetes tipo 2, doença renal, tá? E também indivíduos com baixos níveis dele também têm o risco de desenvolver a hipertensão. Então, vamos lá para alguns exemplos de algumas fontes de zinco, tá? Sementes de abóbora é rica em zinco, né? Carnes, como a de cordeiros, oleaginosas, que são quem? Né? São as nozes, castanhas, né? Que seja lá de caju, do Pará. Então, todas essas oleaginosas, né? Elas são também riquíssimas em zinco. O potássio, né? O aumento da ingestão de potássio, ele vai reduzir os níveis pressóricos, vai reduzir, né, a sua pressão. Então, a relação entre o aumento da suplementação de potássio e a diminuição da pressão arterial, ela está relativamente bem compreendida, tá? As pessoas já sabem disso. Sua ingestão, ela pode ser aumentada pela escolha de quê? De alimentos pobres em sódio e ricos em potássio. Então, quais são as fontes aí, né, que são
melhores para consumirmos feijões, ervilhas, vegetais de cor verde escura, né? Que é, por exemplo, ali um espinafre, uma couve, abóbora, batata doce, banana, ameixa, romã, melão, a cenoura, a beterraba, frutas secas como damasco, uva passa, o tomate, a batata inglesa, a laranja, maênia, abacate, melão, leite, iogurte desnatado, folhas verdes, peixes, né, como por exemplo o linguado e o atum. Então veja aí que tem uma gama, né, de ingredientes, né, de fontes, né, que são aí, né, pobres em sódio e mais ricos em potássio. Então, temos aí um outro fitonutriente que é o licopeno, que é um pigmento vegetal, ele é solúvel em quê? Em gorduras, e confere aí a cor vermelha, né, que é característica aí ao tomate e a melancia, e tem aí contém uma menor proporção aí em frutas e vegetais, tá? Ela possui aí propriedades o quê? Antioxidantes, que atua como protegendo as células humanas do estresse oxidativo, que é produzido aí, né, pela ação dos radicais livres, né, que são aí uma das principais causas das doenças cardiovasculares e também do câncer. Tá? Então, para acontecer o infarto, as artérias, o que? Elas são obstruídas por placas de gordura, né? Que são formadas pela oxidação do quê? Do colesterol LDL. Então, como que o licopeno vai poder nos auxiliar, né? Ele vai conseguir evitar essa oxidação, né? Que é o quê? Prevenir a formação de placas e aí, né, consequentemente, o infarto. Então, a redução da inflamação também vai melhorar o quê? A qualidade dos nossos vasos sanguíneos, que é de extrema importância. Então, o extrato de clorofila, né? A cor verde presente aí nas plantas, né? Ela se deve o quê? À clorofila, tá? Que pertence a uma família de pigmentos que são encontrados em cianobactérias e organismos, né? Que têm plastídeos em suas células, né? Incluindo plantas e vários outros grupos de protistas, entre os quais, né? Se encontram quem? As algas, tá? E aí ela tem um efeito que antioxidante, né? Essa propriedade ela é bem conhecida, tá? É uma propriedade oxidorredutora, tá? Que ao bloquear os radicais livres, ela vai exercer aí esse efeito antioxidante, que vai ajudar o nosso organismo aí em diversas situações, mas também retardar aí o efeito do envelhecimento. Ela ajuda também numa circulação correta, numa melhor circulação, tá? Devido à estrutura do anel de porfirina, que tem aí no seu núcleo o quê? Um magnésio, que é um mineral necessário para transmissão adequada de quê? De impulsos elétricos que regulam a frequência cardíaca e melhoram o funcionamento do coração. Então, portanto, vai melhorar o nosso sistema circulatório, tá? Tem mais, ela também previne aí a contração dos vasos sanguíneos, que vai diminuir a nossa pressão arterial, tá? Em geral, ela vai contribuir aí significativamente para a redução dos riscos cardiovasculares. Temos aí um outro mineral muito importante, que é o magnésio. A falta dele aumenta o tônus vascular, tá? Agravando aí o quadro de hipertensão. Então, vários estudos, eles evidenciam o quê? Uma correlação muito importante entre a diminuição do magnésio no organismo e o aumento aí das patologias cardíacas, né? Que tem aí como exemplo, né? Eu coloquei aí o infarto, né? Do miocárdio e as arritmias. Tá? Então, a deficiência do magnésio, ela vai provocar o quê? Um aumento na agregação plaquetária, né? E do colesterol e dos triglicérides. Então, veja a importância aí do magnésio, tá? Na saúde cardiovascular. Então, quais são as melhores fontes aí de magnésio? São cereais integrais, semente de abóbora, de gergelim, de girassol, arroz integral, feijão e oleaginosas. Aí vem a curcumina, que é um outro, que é a curcumina, né? É um princípio ativo ali da cúrcuma, né? O composto bioativo, tá? Presente na cúrcuma, que também aí ela faz parte de um grupo de carotenoides, né? Com essa função protetora para o sistema cardiovascular.
tá? Então, ela é uma planta muito conhecida, né, mundialmente, né, em virtude das diversas propriedades medicinais dela, né, e do seu uso aí culinário, tá? Ela é muito usada aí por indianos, né, na culinária indiana, muito utilizada. E ela é conhecida aí pelas suas funções antitumorais, antioxidantes, anti-artrite e anti-inflamatória. A astaxantina, ela é considerada aí a substância superoxidante da família dos carotenoides, tá? E ela demonstrou o quê? Reduzir a pressão arterial. Então, o consumo dela aí de mais ou menos 5 miligramas, né, por quilo por dia, né, a astaxantina, que se demonstrou? Que na dieta ela melhorou o quê? A fluidez do sangue na hipertensão. Ela tem um efeito que é, então, antihipertensivo. Então, olha que interessante. Então, ela também possui esse efeito antioxidante, anti-inflamatório, né? E elas auxiliam na proteção cardiovascular. Então, estudos relacionam que a astaxantina, né, é eficaz aí na proteção, como, por exemplo, a aterosclerose, né? E outras N doenças cardiovasculares, no geral, tá? O resveratrol, o que ele é? Ele é um polifenol, né, que é encontrado aí na uvas, produtos derivados como vinho, né, e outros alimentos como amendoins, cacau, tá? Aí eu coloquei chocolate amargo, tá? Mas assim, é sempre ali acima de 80, 85%, né, e com menos teor de açúcar, tá? Esse é o tipo de chocolate, tipo de cacau, né, que é rico em resveratrol, tá? Porque o restante é puro açúcar. Frutas silvestres, nozes, tá? Eles estão ligados à redução de riscos das doenças cardiovasculares. Tá? Então, seus principais mecanismos são o controle do metabolismo lipídico, redução aí do estresse oxidativo e uma melhora na resposta endotelial, tá? Ela possui aí, e ela é muito importante, né? Tem um papel muito importante na prevenção, tratamento e no manejo de diversas doenças, sobretudo na cardiovascular. Então, ela é o quê? Cardioprotetor, tá? Então, ela é antioxidante, né? E devido a esse poder, ela vai ajudar, né, nas doenças cardiovasculares no geral. E ela também ele é anti-inflamatório, né? E esses efeitos, né, se devem à ação contra as prostaglandinas, que são o quê? São substâncias químicas que são envolvidas aí em diversos processos fisiológicos, tá? Que inclui-se o quê? A dor, tá? Então, significa o quê? Que o resveratrol, né, assim como outros anti-inflamatórios, eles vão o quê? Ajudar a reduzir o quê? A dor, a inflamação. Então, uma pessoa quando tem assim, né, ela tem algum problema coronariano, por exemplo, ela sente aí uma dor, né, que eu falei, aquela dor no peito. Então, o resveratrol ele vai ser, além de cardioprotetor, né, vai ajudar aí nessa dor, tá? Então, no geral, tá? Eu estou citando agora da hipertensão no caso de doenças cardiovasculares, mas ele é aí, né, para dor e inflamação no geral. Então, as vitaminas do complexo B, tá? Hoje eu fiz um resumo das vitaminas, tá? Que são aí importantes para a saúde cardiovascular, tá? Então, as vitaminas desse complexo, elas vão ajudar o quê? A combater os sintomas e as causas do estresse, depressão e doenças cardiovasculares, tá? A deficiência da B1, por exemplo, ela pode causar um batimento cardíaco irregular, tá? A deficiência de B6 e B12 já pode ocasionar hipertensão, uma retenção de líquido, níveis elevados de homocisteína. Tá? O que é homocisteína? É um marcador de risco para as doenças cardiovasculares, tá? E aí, entre outras, né, doenças. Temos também aí a vitamina B9, né, ou ácido fólico, que vai o quê? Vai diminuir suas chances de ter um AVC, né? Que o AVC é muito complicado, é um evento que muitas vezes você fica o quê? Incapacitante, né? Ele te deixa aí, às vezes, né, perde aí o sentido, né? Você, às vezes, perde o movimento de algum membro, né? Ou a possibilidade de mastigação, né? Ele atinge muitos aspectos e também, né? Ou ele pode ser mortal, né? Porque daí ele vai estar ligado a uma pressão arterial extremamente elevada, tá? Temos a vitamina D, tá? A vitamina D, né, você terá o quê? Uma vasoconstrição periférica. O que significa isso? Ela tem um objetivo de desviar
o sangue de órgãos não prioritários, tá? Que não tem prioridade, para a circulação central, de uma forma, né, que vai manter aí a perfusão sanguínea em partes vitais, que são o quê? O cérebro e o coração. E daí você vai ter o quê? Um maior relaxamento da musculatura das artérias. E, consequentemente, você vai ter o quê? Uma pressão mais baixa, tá? Ela vai auxiliar a controlar um sistema de ajuste de pressão, pessoal, que é muito interessante, né? Que nós temos, que é um sistema que chama o quê? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? É complicado esse nome, mas é isso aí. O que que é? Esse sistema, o que que ele faz? Ele faz uma regulagem, tá? Existe uma enzima que é produzida no rim. O que que ela vai fazer? Ela vai fazer toda essa regulagem para que a pressão arterial seja aumentada ou diminuída. Então, a vitamina D, ela vai auxiliar o quê? A controlar esse sistema, né? Mantendo a pressão em níveis normais. Então, veja a importância aí da vitamina D. A deficiência dela é um dos fatores que ajudam a causar também hipertensão arterial. E também, principalmente em pessoas aí com a idade, né? Mais de 50 anos, tá? As fontes dela, né, é um pouco mais complicado aí no dia a dia, tá? Mas são aí gema de ovo, óleo de peixe, alguns peixes gordos de água profunda, tá? Lembrando que um solzinho também, né, ajuda aí a ativar, né, a vitamina D já circulante no nosso organismo. Então, pessoal, para finalizar, eu coloquei aqui 10 mandamentos do coração saudável, tá? Que são aí as minhas recomendações para vocês, tá? Façam check-up periodicamente, tá? Precisa também controlar a sua pressão arterial, tá? Diga não à obesidade, ao controle do seu peso. É importante controlar o nosso peso, tá? Isso tem, eu sempre falo, aquela gordura abdominal, ela é muito importante para você, para te causar o quê? Ali problemas cardiovasculares. Então, ela está interligada diretamente a problemas cardiovasculares. Meça a sua pressão ali com frequência, tá? Tem que fazer aí, vocês precisam fazer, né? Quem tem aí problema de pressão arterial, precisa, hipertensão, né, arterial, precisa anotar, tá? Anote a sua pressão, né? Se você veja de manhã, veja à tarde, veja à noite, é importante esse controle da pressão arterial. Diga não ao fumo, né? Ao cigarro, sempre, que ele está inteiramente ligado aí aos problemas cardiovasculares. Verifique sempre a quantidade de sal nos rótulos dos alimentos. Nunca deixe, né, de juntar de ver essa quantidade, porque você já adiciona também no seu alimento, né? Então, se você é uma pessoa adepta aí a produtos, né, produtos alimentícios, então mude seu estilo, tente diminuir e também, né, coloque menos sal aí na sua alimentação, tá? Diga não ao sedentarismo, pratiquem esportes, eu gosto muito de falar isso, façam qualquer atividade que lhe dê prazer, né, que te deixe aí em sintonia, né, com a natureza, com o seu corpo, tá? Isso faz bem para o organismo no geral, coração, cérebro e tudo. Escolha também bem os alimentos. Escrevi errado. E os suplementos, tá? Então, escolha os alimentos, escolha seu suplemento, pegue um suplemento de procedência, como eu sempre gosto de falar, com certificações baseadas em estudos. Evite o quê? O estresse, né? Como que você vai evitar o estresse? Também a prática de exercício físico te ajuda aí numa melhora desse controle do seu estresse. E ame a vida e o seu coração. Então, cuide disso com muito carinho. Então, eu deixei uma frase aqui, né, do Hipócrates, que é um filósofo grego, né, que o alimento seja o seu medicamento e o medicamento seja o seu alimento, tá? Então, vamos cuidar para ter menos inflamação, menos intoxicação e vocês podem perceber o quê? Que fitonutrientes, vitaminas e minerais, eles agem aonde? Na causa raiz,
certo? Ele vai ajudar o quê? No estresse oxidativo, na inflamação, né? Vai erradicar o excesso de radicais, vai eliminar o excesso de radicais livres do seu organismo. E isso são as causas das doenças. Por isso, veja a importância de ter ali, né, uma alimentação balanceada e um suplemento de procedência que juntos, né, com diversos outros fatores, né, que são aí mudanças no seu estilo de vida, vão só auxiliar, beneficiar para que você tenha mais qualidade de vida, mais bem-estar e ausência de doença.